Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Que Jesus esteja aí em vossos corações, que todos possam estar em paz e que possamos, nesse dia de hoje, estudar um pouquinho mais as lições abençoadas que a nossa querida doutrina espírita sempre nos traz. Lembrando que nós temos esse canal aqui, Reflexões Espiritualistas, dedicado exclusivamente aos estudos dos temas ligados à doutrina espírita, aos temas da espiritualidade e que trazem sempre mensagens muito consoladoras para todos nós. Lembrando também que nós estamos estudando esse livro chamado Lar, Oficina, Esperança e Trabalho, que traz muitas mensagens consoladoras que o Chico Xavier psicografou aí na década de 80, de 90, para muitas famílias que perderam seus entes queridos, né? Perderam entre aspas, né? Foram para o mais além e de lá receberam essas mensagens consoladoras mostrando que a morte não existe, que a vida continua e que estavam mais vivos do que nunca, né? Hoje vocês vão ver uma mensagem muito interessante de uma mãezinha que desencarnou, que escreveu para sua filha querida. Ela teve um problema numa cirurgia oftalmológica, ficou cega dos dois olhos por 15 anos. Depois, nos últimos 10 anos de vida, sofreu uma doença incurável e acabou desencarnando com 70 e poucos anos. Mas deixou assim um vazio muito grande na família. E a filha, né, procurou o Chico Xavier e conseguiu uma mensagem lindíssima que nós vamos estudar e vamos ver aqui no dia de hoje, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Já falei do livro, Lar, Oficina. Lembrando que a dona Yolanda César, uma das protagonistas desse trabalho aqui, levou muitas mãezinhas para receberem mensagens do Chico, dos seus filhos através do Chico, né? Lá em Uberaba, e nós, nas vezes que tivemos lá visitando o Chico, através do convite da dona Yolanda César, tivemos a oportunidade de ouvir, presenciar e assistir o momento em que as mães eram chamadas pelo nome dos seus filhos e emocionadas iam até lá perto do Chico e o Chico lia as mensagens para elas. Era, gente, um momento de muita emoção, difícil de explicar para vocês em palavras, né? Todo mundo ficava mudo, alguns choravam com lágrimas silenciosas, mas eram momentos muito emocionantes, né? Então, como eu falei, nós vamos falar hoje da dona Carolina Caetano, que desencarnou com 73 anos de idade, aí na década de 80, né? 3 de março de 1980. Mensagem essa dirigida à sua filha, né? Então tem aqui um breve histórico, assim, um contexto da situação da família Caetano, que era a família dessa senhora, né? Então, indagada sobre a vida de sua mãe, dona Guiomar Caetano Schneider, a filha dela, conta-nos o valor da mensagem psicografada por Chico Xavier e mostra-nos a importância da atuação e presença desse espírito no seu seio familiar. Cega por erro médico, na insistência dos familiares e de alguns médicos em tornar a conhecimento público o acontecimento, defendia a integridade do jovem doutor, achando que o erro não seria justificado com a denúncia do engano praticado. Então, logo de cara, vocês já percebem que nós estamos vendo e falando sobre um espírito com certo grau de evolução, porque mesmo diante do erro médico, ela fez questão de que não fosse divulgado publicamente, que ela não queria atrapalhar a carreira do jovem médico. E assim foi feito. E nunca revelou essa situação, né? Ela rogou, então, como eu disse, aos familiares e aos doutores o juramento de que não revelarem
de não revelarem o nome desse oftalmologista. Penalizada com a situação, aceitou o acontecido como provação em sua vida. Muito ativa, sempre alegre, olha bem, sempre alegre, característica peculiar em mamãe, não media esforços para socorrer quem lhe pedisse ajuda. Vocês veem que quem está descrevendo isso aqui é a própria filha, né? Nas épocas críticas das estações climáticas, principalmente o inverno, recorria à caridade humana para obter cobertores e alimentos, para fazer sopa aos pobres e agasalhá-los. Aqui vocês veem um outro traço, né, da elevação espiritual dessa senhora, preocupada com a situação dos pobres, no frio, no inverno, com pouco alimento, né? Então saía do conforto do seu lar para ajudar então essas pessoas menos favorecidas à vida, certo? Isso fazia com muito desprendimento e amor, e às vezes ficava o dia todo ao telefone ligando a esses amigos. Aprendi muito com a mamãe. Ao mudar-se para Santos, um ano antes de sua desencarnação, elas moravam em São Paulo. Em conversa que me lembro bem, mamãe pedira que as flores e o dinheiro da missa, quando ela partisse, fossem distribuídos e transformados em pão para os necessitados. E isso seria mais aceito por ela. Olha o outro traço aqui da evolução espiritual dessa senhora, né? Então não queria que gastassem com flores e com nada de homenagens a ela, que esse dinheiro fosse transformado em pão e entregue aos pobres. O seu sofrimento, 15 anos de cegueira e 10 anos de uma doença incurável, terminou quando uma queda a levou para o outro mundo. Então esse é o contexto, né? Essa é a história da nossa homenageada, vamos dizer assim, de hoje, né? A filha continua dizendo assim: por muita afinidade, por muito querê-la, meu sofrimento pela separação da mamãe foi uma dor que nenhum alento preenchia o meu coração. Apesar de constituída minha família, meu esposo e meus filhos, um vazio frustrava as minhas ações. Muito natural, né, gente, nessa situação. A dor tem suas vantagens, cria-nos a própria defesa. A lembrança de sua partida trazia à minha mente a certeza de que mamãe nos exemplificava a fé, quando solicitava a mim e ao papai que fizéssemos as preces de Jesus, que Jesus nos deixara, dizendo: chegou a hora, vou partir, me ajudem, estou tão sem coragem. E começou a orar o Pai Nosso segurando minha mão e até brincou: você não está vendo quem está aqui? Como se ela já tivesse tendo uma visão dos dois mundos, né? Tivesse já presenciando alguns espíritos amigos que ali estavam, né? Como coisa que eu nesse instante tivesse permissão de ver alguma coisa. Partiu com certeza do amparo espiritual. Sua mensagem é prova disso. Ela descreve tão bem esse apoio por minha avó Inácia, carregando e consolando-a, e me parece ver tudo como um quadro de consolo eterno. Sua mensagem foi muito bem aceita em instituições de cegos. E agora olhem isso, evitando 2 suicídios de outros deficientes de visão. Então a mensagem dela, né, depois da morte, ajudou a 2 criaturas cegas a não irem para o caminho do suicídio, né, porque comprovou a existência da vida após a morte, né? Então não adianta tirar a vida do corpo se a vida vai continuar, né? Muito teríamos para contar, porque a saudade é uma lembrança viva e constante em nossos espíritos. Nas horas que a relembro, sua carta é o bálsamo que me tranquiliza, trazendo-me a paz necessária.
E ela termina dizendo assim: não só isso, vou repetidas vezes a Uberaba em visita a Chico Xavier, aprender mais sobre a vida e a doutrina espírita. Esse homem que lá está, que emociona tanta gente, não pode deixar de ser venerado em nossos corações, como a luz que ilumina os palcos da vida, para os atores que somos nós, a encenar a peça que cada um precisa representar nessa obra em que o autor, Deus, nos faculta para a glória dos anjos. Deus abençoe Chico Xavier. Deus o guarde em sua pureza. Esse é o contexto da mensagem que a gente vai ver agora. Para que a mensagem seja bem entendida, bem conhecida, porque vão fazer referências a pessoas que nós não conhecemos, o livro traz aqui para nós o nome do esposo, que se chamava João de Deus Caetano, a filha, que é a Guiomar, que fez o relato que nós acabamos de ver, a mãe já desencarnada, em 1937, que é a dona Inácia, e os seus netos, a Maria Angélica, né, que ela inclusive menciona na mensagem, vocês vão ver, porque ela conversava muito com essa neta pelo telefone quando eles se mudaram para Santos. E o Rui, né, que era outro neto também, que nesse tempo já tinha se casado. Então ela dizia que até pôde rever o Rui e todos os nossos. Quem são todos os nossos? Os demais familiares que o novo casamento que o Rui Schneider havia constituído, tá bom? Então, vamos aqui a nossa mensagem, lembrando a vocês que, se gostarem desse conteúdo do canal, deixem o seu like, se inscrevam para que o canal ganhe relevância e mais pessoas possam assistir, tá certo? Então, o que nos fala através da psicografia do Chico a dona Carolina Caetano? Agora vocês vão reparar, gente, e prestem bem atenção, que tem detalhes impressionantes sobre a vida no mundo espiritual que estão embutidas nessa mensagem e que vale a pena não perder de vista, tá bom? Então ela fala: querida Guiomar, filha querida, eu não sabia que toda a vida que nos cerca é um poema de luz. Tanto tempo na sombra me condicionou a visão para me fixar na penumbra, mas naquele dia de nosso adeus provisório, o nevoeiro me fazia temer. Receava partir, exilar-me do ambiente doméstico, distanciar-me dos meus entes amados. E perguntava a mim mesmo: não seria mais vantajoso para mim a continuidade da cegueira, conversando com as mãos que aprendera a falar através das sutilezas do tato? A libertação do corpo físico é um grande momento. A lucidez me presidia os pensamentos, e como se me visse favorecida por um prodígio com a qual não contava, através de temer claridade interior, via os nossos familiares a me aguardarem felizes. Então, claramente a visão dela retornou, né? Porque quem estava cego era o corpo material, não o corpo espiritual. Orei pedindo a Deus a bênção da coragem e vi-me desatada do corpo que me prendia. Então, olha a elevação dela. Ela se desprendeu do corpo espiritual quase que sozinha. Isso não é comum, viu, gente? Precisa de, às vezes, tempo, ajuda do mundo espiritual. E ela fez uma prece, e essa é uma lição importante para ficar para nós, tá? No momento da nossa desencarnação, pedir a Deus para nos ajudar, para que a gente possa se desligar do corpo físico que está ficando para trás. A minha mãe Inácia me beijava e me pediu ver a luz da casa. O cativeiro terminara, o cativeiro das sombras, e então conseguia notar o esplendor que se irradiava de todos os objetos. Olha bem, o esplendor que se irradiava de todos os objetos. Horas passaram e vi a luz dominando a terra. O sol me pareceu um lampadário de Deus, fulgurando no espaço infinito.
e contemplando a terra, movimentei-me extasiada e observei que a luz de Deus inundava todas as forças da natureza. Olha bem a descrição que ela está fazendo do plano espiritual. As flores se me figuravam focos iluminados, destilando bendita claridade em torno do solo que o sustentava, e descobri ou redescobri a luz no ar que respirava, nos blocos residenciais que surgiam diante de mim, de modo de monumentos radiantes. Então as casas, as edificações também brilhavam, né? Nos quais a existência de milhares de pessoas resplandecia, sem que as criaturas humanas, em pleno mar de luzes, ignorassem quanto ignorei por tanto tempo, que a irradiação do céu, a repartir-se em coisas variadas, nos servia de alimento. Então é como se nós fôssemos, vamos dar um exemplo, peixes no mar, sem se nos darmos conta de que estamos no mar. A grandeza do mar, a beleza do mar. E estamos ali imersos nas águas do mar sem imaginar que o mar é aquela imensidão que a gente conhece, né? É a mesma coisa nós aqui encarnados, né? A gente não consegue ver todo o esplendor da vida espiritual que nos rodeia. E ela começou a observar esses detalhes logo em seguida sua desencarnação. Embriagada, avancei alguns passos fora de nosso mundo particular. Ou seja, saiu dali de onde ela estava. E encontrei, da casa dela provavelmente, E encontrei a luz nos olhos das crianças e das mães que me cruzavam o caminho. Olha isso. Deus de bondade, como vivera durante tantos janeiros numa nave repleta de vibrações luminosas e não soubera até então? Então essa pergunta fica para nós, gente? Nós que estamos aqui, será que nós temos consciência de toda essa luminosidade que nos cerca, Minha mãe Inácia, que me tutelava os passos, me abraçou e aconchegou ao meu colo, qual se eu houvesse voltado a ser criança, e me pediu pensar em repouso. Bastou isso e dormi tranquilamente, na suposição de que voltaria para perto do João, marido, e dos meus filhos. Você vê que ela está descrevendo algumas horas depois da desencarnação dela, Muito pouco tempo depois da desencarnação. Ela teve o primeiro descanso nesse momento aí. Bastou que ela pensasse, em repouso e ela adormeceu. No entanto, dias transcorreram uns sobre os outros, então passaram-se vários dias, até que certa manhã despertei para novo deslumbramento. Dessa vez, o fulgor solar não me assegurava a alegria plena. Olha bem, começou a dar saudade nela da família. Porque entendi no olhar de minha mãe que já não me encontrava na mesma casa a que me habituara ao prazer do tato correspondido. Então ela já estava em outra casa no mundo espiritual. Vastas extensões de espaços nos cercavam, vestidas de luz sublime. No entanto, a saudade se me instalou no peito, arrancando-me lágrimas que se me faziam companheiras. Ela começou a sentir muita saudade da família, dos filhos, Queria o João, queria você, esperava o Rui, buscava a nossa Maria Angélica, com todas as minhas forças, qual se pudesse ilaquear a realidade. Mas pela primeira vez, os clarões da vida me pareceram vazios. Achava-me sem os laços de amor a que me apegara e chorei intensamente. Olha que declaração tão linda, gente? Emocionante. Minha mãe se incumbiu de reconfortar-me, falando-me da grandeza de Deus, que não permite a separação definitiva entre os que se amam. Aqui é uma mensagem importante para nós, tá, gente? Deus não permite que aqueles que se amem continuem separados por muito tempo. Nós acabamos nos reencontrando. Rogou-me calma e paciência em meu próprio benefício. E alterada pela visão da luz,
que emanava do alto, sentia-me enlouquecer entre o júbilo e a tristeza, entre a esperança e a desolação. Creio que para mãe alguma a desencarnação, mesmo feliz, teria sido fácil. Olha que depoimento. A desencarnação dela foi uma desencarnação boa, feliz, digamos assim, né? Assistida por bons espíritos. Ela era uma pessoa boa, praticava a caridade, mas saudade é saudade, né, gente? Não tem jeito. Reconhecia-me na posição da árvore cortada por foice invisível e transportada para longe dos que eram mais meus. Demorei-me no desajuste. Foram precisos muitos dias de meditação para harmonizar-me com a verdade, e tão logo se me acerenou o ânimo, pude voltar à nossa família. Por que fala isso? Porque enquanto ela estava angustiada, não era bom que ela fosse visitar os filhos. Ela iria transmitir não só uma saudade saudável, mas uma angústia, um desespero. E aí os amigos espirituais, obviamente, não concordam com esse tipo de encontro. Ela teve que se recompor, melhorar-se, para poder então voltar a conversar mentalmente, né, com os seus familiares. Abracei o esposo, algo abatido, ansiando ser para ele os ombros em que me escorasse, e envolvi-lhe o coração com meu pranto de saudade e de esperança, a dizer-lhe palavras de amor para as quais não havia repercussão em seus ouvidos. E depois fui até você, enlaçando-a com o René e com a nossa querida Angélica em meu carinho. A peregrinação de ternura prosseguia, até que pude rever o Rui e todos os nossos, solicitar-lhes confiança em Deus. O Rui é o neto que nós já falamos. Querida Guiomar, estas foram as primeiras impressões de sua mãe para lá do mais além. Olha bem isso, gente. Estas foram as primeiras impressões de sua mãe para lá do mais além, onde outra vida se desdobra, devolvendo-nos os resultados de nossas obras. Então nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Cada um será dado conforme as suas obras, disse Jesus, né? E desse modo continuo na expectativa de voltar sempre ao nosso ambiente familiar, a que me sinto presa pelos liames do sentimento. Desejo ao João e a vocês todos, né, o marido dela, uma longa vida coroada de êxitos em todos os passos. E espero que um dia virá, no transcurso de outros dias, em que nos reencontraremos todos para o continuismo do nosso amor. À medida que se me desenvolve a compreensão, noto que devo desejar-lhes uma vida tão longa quanto possível, porque aos poucos vá assimilando as lições da terra, aprendendo que, enquanto em seu clima precisamos viver e aproveitar a existência, tão longamente quanto possível. Viver sim, viver com otimismo e confiança para que a nossa existência seja cumprida em todos os tópicos do dever que nos foi assinalado pela divina providência. Ou seja, fazer a nossa parte, né, gente? Cumprir o nosso dever. Ainda assim, conhecendo toda a extensão de nossas responsabilidades, aprendo sem pressa o tempo de nosso reencontro feliz. Filha, muito grata por todo o seu amor, que nunca me faltou nos instantes certos. Diga por mim a minha querida neta Maria Angélica que não temos mais o telefone para o entendimento de canto a canto do céu e que, conquanto isso, dialogamos pelo pensamento. E me felicito observar que a nossa querida Angélica sabe facear os problemas da vida com calma e coragem, reanimando-me as forças. Porque elas se falavam pelo telefone, ela e a neta, né, Maria Angélica, e agora ela está dizendo, olha, não temos mais o telefone, mas nós podemos falar pelo pensamento. E ela está dizendo que a menina reagia e respondia mentalmente aquilo que ela pensava e falava com ela mentalmente. Tá certo?
Ela vai terminando a mensagem aqui dizendo assim: não posso escrever mais, porque o mergulhar nas lembranças, de certo modo, me inibe a faculdade de escrever, como se o fizesse a filhos do coração dos quais não desejaria me afastar. Muito natural, né, gente? A mãe Inácia me acompanha e deixa-lhe um abraço de alma para alma. Ao nosso querido João, o companheiro dela, você levará minhas notícias, marcadas por sorrisos e lágrimas, que ainda me prendem para o contentamento de vê-lo feliz. A todos vocês, e em especial a minha querida neta Maria Angélica, o beijo que aprendi a traçar em seu rosto, ponto a ponto, das mãos que não viam e agora veem. Querida Guiomar, isso é tudo que eu poderia dizer nessa noite de paz e alegria, oferecendo a você o velho e sempre jovem coração de mamãe. Carolina Caetano. Olha, gente, é muito emocionante. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam, compartilhem com os amigos, mandem para pessoas que estejam passando por situações similares, que a cartinha, assim como ajudou a família e ajudou outras pessoas na ocasião, através desse vídeo pode ajudar outras pessoas também. Esse é o nosso propósito de estarmos aqui, tá bom? Trazendo essas mensagens consoladoras dos amigos espirituais, dos amigos do mais alto, para todos aqueles que precisam e necessitam, tá bom? Um beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus.